Tá ótimo. Vamos lá, Ted. Então, iniciando essa live, gostaria de dar as boas-vindas para você, meu amigo, desde já. E assim, falar do nosso tema, né, que é o passo a passo para separar o nosso material reciclável, né, na nossa casa, nesse período de pandemia, que a gente tem um tempinho a mais para se dedicar também para isso, Sim, né? Essa atividade, assim eu acredito, e aqui em casa a gente começou também a fazer isso, se preocupar mais com essas questões. A gente certo. sabe que é um problema, é uma situação, não vou dizer que é um problema, mas é um desafio que parece muito simples, mas pelos dados que a gente tem, infelizmente a maioria dos domicílios brasileiros, né, das residências, Sim, as pessoas não fazem essa separação do seu material reciclado, né? Reciclado. Então é algo tão simples, mas que muita gente aí, mais de 70%, acredito, fazem, ainda não toma essa atitude, né? E a gente sabe também que a dificuldade é muito grande por parte do poder público, que ainda não dispõe também de uma coleta seletiva, né, efetiva também para ajudar nesse sim, sentido. Mas, de qualquer forma, falando de Pará e falando de região metropolitana, a gente vai, o nosso objetivo aqui também é incentivar, é estimular para que cada vez mais os nossos amigos eles possam estar trabalhando nesse sentido, para que a gente tenha certo. aí uma destinação dos resíduos de forma mais adequada. E assim, a gente já tem, né, a gente já tem aí o nosso aterro Barra Lixão, né, que tem Aí, muitos Marituba, né? problemas. E isso, infelizmente, mas tinha que ser em algum lugar, né? Mas infelizmente aqui em Marituba. E aqui em Marituba a gente sente o reflexo diretamente, né, da instalação do lixão, né? Assim, do problema, que eu digo assim, do problema que vem até da própria destinação inadequada dos resíduos, né? Porque acredito que se a gente conseguisse também, de certa forma, trabalhar nossa separação desde casa, né, para chegar só o que é resíduo orgânico mesmo e o que é lixo lá no aterro sanitário, talvez eles conseguissem fazer um tratamento e a gente tivesse menos problemas. Mas a problemática ela já existe e resta-nos agora encontrar soluções aí para minimizar esse impacto e assim, de acordo com o Poder Judiciário, né, já existe uma decisão de que se eu não me engano, 31, já existe uma decisão judicial que a partir de 31 de maio de 2021 o aterro sanitário ele vai ser desativado, né? Nosso gestor municipal ele já trouxe uma solução, né, de um estudo que foi apresentado até agora no mês de fevereiro desse ano Sim, e a gente está aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, mas de qualquer forma, Ted, o que me motivou foi toda essa questão relacionada a fazer essa live, né, com esse tema, é toda essa nossa problemática em relação ao lixão aqui, que está instalado em Marituba, né, o aterro sanitário, e que acaba refletindo também para toda a região metropolitana de Belém, né? exatamente. Então foi essa a minha preocupação e também devido à minha própria formação, né? Para quem não sabe, eu sou formado em tecnologia de alimentos, fiz mestrado em ciência e tecnologia de alimentos também, já trabalho há mais de 10 anos com alimento seguro, né, que é um lado mais voltado para a prevenção de doenças pelos alimentos, né? Então a gente produzir, manipular alimentos de forma segura para que eles não sejam contaminados e cheguem à mesa do consumidor e provoquem aí uma doença, né? Então, quando a gente trata de todo esse tema, vem muito a questão ambiental também, né? Ela interfere diretamente. Que se a gente Certo. tem um meio ambiente, quanto mais poluído, é pior. E aí a preocupação com Marituba
principalmente porque o aterro sanitário está instalado aqui, né? E não só aterro sanitário, como a gente também tem cemitérios, enfim, então tudo isso acaba prejudicando os nossos recursos naturais e causando mais poluição, que pode aí vir a prejudicar muitas das atividades, principalmente falando, puxando a sardinha mais para o meu lado, que eu mais entendo, né, que é a questão relacionada aos alimentos, Os segurança alimentos. dos alimentos, e aí pode provocar aí contaminação também para esses nossos alimentos, né? Então, gostaria agora que você se apresentasse para os nossos amigos aqui que estão participando da live, né? O nosso amigo Ted Vale, do Instituto Alachaster, e falar um pouquinho do trabalho de vocês lá no Instituto Alachaster. Olá, pessoal, boa noite, né? Desculpa aí pelo atraso, pela demora, né? Bem, o Instituto Alachaster Empreendimentos Sociais, ele iniciou suas atividades em setembro de 2015. E ele nasce com a ideia de nós trabalharmos a sustentabilidade em todos os seus aspectos, né? Então, o aspecto humano, o aspecto social, que passa pela questão política, o aspecto ambiental e a sustentabilidade econômica. O Instituto Alachaster, ele não fala apenas de resíduos sólidos, né? Secos, ele também fala de resíduos sólidos úmidos, também de compostagem. E além da compostagem, nós trabalhamos horta, produção de mudas, educação ambiental e negócios sociais. Nós somos uma instituição, uma associação privada independente, né? Financeiramente independente. Então, nós temos um programa de assinaturas de coleta seletiva domiciliar, onde a gente faz a coleta seletiva dos assinantes e a pessoa ela ingressa numa rede de economia solidária, economia criativa e economia circular. Nós temos na nossa rede mais de 60 empreendedores dentro da região metropolitana de Belém, alguns fora do estado, até fora do país, que eles alimentam a nossa rede com seus produtos e serviços. O fato de nós tratarmos de resíduos sólidos dentro do Instituto Alachaster é principalmente pelo fato de eu já ter trabalhado na área. Eu tive uma indústria de moagem de plástico aqui na Guanabara, em Ananindeua, e já há mais de 10 anos eu trabalho com resíduos sólidos. A Soraya, que foi quem fundou o Instituto juntamente comigo em 2015, mais 5 pessoas, ela entendia de horta comunitária, entende de compostagem e assim sucessivamente. Então aí nós começamos a fazer um trabalho de coleta de resíduos úmidos nas feiras para fazer compostagem e coleta de resíduos sólidos secos para fazer a reciclagem, né? Que é como nós mantemos o Instituto, né? Que foi uma política interna que desde o começo o Instituto, para até caminhar com as suas próprias pernas, não ter dificuldade nenhuma de realizar os seus projetos, não depender de doação. Não sei se vocês já ouviram falar em negócios sociais. Negócios sociais é um termo que foi acunhado pelo professor Mohamed Yunus, que é criador do microcrédito, né? Hoje esse microcrédito que está espalhado em qualquer banco oferece R$ 1.500, R$ 2.000, né? Esses auxílios emergenciais aí da vida. Esse microcrédito foi criado pelo professor Mohamed Yunus, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006, porque ele conseguiu, né, tirar da pobreza milhares de pessoas criando um banco social, um banco comunitário social. E os negócios sociais é uma mistura do terceiro setor, das ONGs, com as empresas. Então, é o melhor das ONGs com o melhor das empresas. Então, hoje, cada vez mais, é um tema que se torna comum, não é tão comum ainda aqui para a nossa região, mas está cada vez mais ficando comum as pessoas entendendo, que é uma forma que tem do terceiro setor se bancar, né? Porque nada melhor do que, por exemplo, o Instituto Alachaster ter uma série de parceiros públicos e privados e poder mantê-los independentemente de qualquer tipo de bandeira. Então a gente não tem uma bandeira que, pô, não posso falar com esse cara por causa de Beltrano. Não,
Eu falo com quem eu quiser, eu apoio o que eu quiser e quantas pessoas eu quiser, né? Então ninguém pode dizer, ó, só vai falar com esse cara, pô. Então, é, e todo mundo que tenta de alguma maneira se aproximar da gente por um apoio único, exclusivo, geralmente não fica, porque realmente não, eu pago as contas do Instituto. Então, isso são negócios sociais, né? Por isso que a Instituto Alachar tem empreendimentos sociais. A gente trouxe para Belém um conceito de sustentabilidade humana, de ecologia humana, porque, ok, os problemas políticos, ok, os problemas sociais, ok, os problemas, por exemplo, do aterro sanitário Barra de Chão aí de Marituba, mas tudo começa lá atrás, né? Tudo começa Isso. conosco. Em toda entrevista que eu dou, geralmente eu começo dizendo o seguinte: olha, pessoal, quem pariu Mateus que embale. Isso começa com lixo, tá? Então é muito bacana consumir, ter a liberdade de entrar e de ir e vir, comprar e comer o que quiser. Mas a gente descarta assim como se aquilo não fosse responsabilidade nossa. E cara. As pessoas perguntam assim: por que o Instituto Alachaster cobra para fazer coleta seletiva? Eu digo, primeiro, como eu não tenho apoio nenhum, eu sou independente, eu tenho que pagar. O motorista é pago, a gasolina é pago e o carro é pago. Então, eu tenho que pagar essas pessoas. Como eu não sou uma cooperativa, eu não tenho subsídio municipal, não sou apoiado pela prefeitura. É um negócio social, é um empreendimento, é uma empresa social. Se queirais chamar Exatamente. assim, é uma empresa social. E aí a pessoa, não, mas a cooperativa já faz de graça. Não, ela não faz de graça, ela é subsidiada pelos impostos dos munícipes. Não faz de graça. Porque para pagar caminhão, motorista e todos os cooperados é um custo altíssimo. E outra, o valor que a gente cobra é muito irrisório com a oportunidade que a gente dá para as pessoas de educá-las, porque as pessoas não sabem fazer coleta do seu lixo. As cooperativas elas não têm como elas fazerem coleta seletiva domiciliar de porta em porta, é muito caro. E além de ser muito caro, as pessoas são muito porcas. Não é para elas entregam tanto reciclado quanto o que não é reciclado. É Então eu verdade. cobro, mas também eu integro a pessoa Então, dentro de uma existe rede toda onde uma eu faço. questão cultural a respeito disso, né? Então é uma questão cultural. Então, assim, é muito bom, é muito lindo. É, eu já participei de reuniões com o Ministério Público, com a Prefeitura de Belém, outras prefeituras, em Castanhal e em outros municípios. Realmente, a gente tem que cobrar o poder público, mas, assim, fundamentalmente entender que quem pariu Mateus que embale. Então, só para vocês terem uma ideia, na crise que teve, quando fecharam o lixão ali de Marituba, os assinantes do Instituto Alacharte não tiveram problema com lixo dentro das suas casas, porque quem faz coleta seletiva não tem problema de lixo. O lixo que fica, ele é muito pouco, porque se o cara recicla e se o cara faz compostagem, já 80% do lixo que ele produz em casa, ele já está tratando. É uma questão de cultura, entendeu? E o que é que sobra? Sobra muito Eu pouco que imagino, né, realmente Ted? é o inservível. Hã? Eu imagino, né, Ted? Assim, a gente conseguir fazer uma separação adequada dos nossos materiais recicláveis e também, ao mesmo tempo, trabalhar a compostagem. O que vai para o aterro sanitário é É muito muito menor pouco, do que é muito muito pouco. pouco. Então, Então, então o que é a que a gente gente imaginar faz? isso, todas essas... Isso, pode Então, o que é que a falar. gente faz? Porque é assim, a gente fecha o ciclo, né? A gente fecha o ciclo, vai do consumo, da coleta seletiva, do descarte até a compostagem. Então, como, por exemplo, no nosso programa de coleta seletiva, que a gente atua na região metropolitana, já tivemos, inclusive, vários assinantes aí de Marituba, a gente coleta o resíduo seco e o resíduo úmido, e aí a gente leva para a nossa base, faz a triagem, vende esse material, o plástico, o papel e essas coisas. E com o resíduo úmido a gente faz compostagem, muda, planta, a gente recolhe óleo também de fritura de cozinha, faz sabão e mensalmente devolve para esse assinante um produto. Diz, olha aqui
o que se transformou o seu produto, o produto que você descartou. Ou seja, a gente faz um ciclo de 360 graus na sustentabilidade. Então, nosso programa de coleta seletiva não é um programa de ir lá, pegar, cobrar e vai embora. Não, tem todo um processo de satisfação. Por quê, pessoal? O problema, ele fundamentalmente é educativo. Mas assim como as crianças precisam ir para o jardim de infância aprender a pintar, a ciranda, a dançar, a colorir, a fazer brincadeiras de roda, a gente também precisa de dinâmicas para o adulto educativo, aonde ele veja o início, o meio e o final do processo, do lixo que ele descarta. Então a gente vai ser muito contundente nisso, porque as pessoas dizem, não, vocês vão tirar espaço das cooperativas. Olha, estamos aqui há 4 anos e meio, as cooperativas continuam. Pelo contrário, a gente ajuda. Quando a gente é parceiro de um hospital aqui de Belém, um grande hospital de Belém, que nos doa papelão. Aí eu chego assim e digo, não, a gente já está cheio, eu não quero papelão não. Doa para... Aí a gente manda a cooperativa lá pegar. Aí as faculdades aqui da região metropolitana nos chamam doando toneladas de papel e papelão. Eu digo, não, manda a cooperativa, porque nós somos parceiros da cooperativa. Então, nós estamos, pelo contrário, nós estamos ensinando à população o valor do lixo, o valor econômico. Há centenas de pessoas, de famílias, centenas de milhares de famílias no Brasil e no mundo que vivem de uma economia que é riquíssima. Só que aqui, devido ao nosso amadorismo e à falta de acesso a uma educação profissional, a um esquema profissionalizante, a gente não entende dessa maneira, né? Por exemplo, Thiago, se me permite, não sei se você quer falar alguma coisa, mas se me permite, a gente tem aqui o E-Dinheiro, que você citou, né? O E-Dinheiro, ele é uma fintech que foi criada em 2005 pelo Banco Palmas, que é o primeiro banco comunitário do Brasil, fundado em Fortaleza. Em 2015, eles digitalizaram a sua moeda social. E aí, quando foi ano passado, nós fechamos troca, a pessoa baixa esse aplicativo no celular dela, ela leva nos nossos ecopontos itinerantes, a gente pesa o material reciclado dela e coloca o valor na carteira dela que ela pode usar e comprar com aquele dinheiro que está na carteira digital dela dentro desses mais de 60 parceiros que nós temos. Então, o que acontece? A pessoa chega lá com sacos enormes e dá um valor de R$ 2. Ela, caramba, eu pensei que ia dar 100. Eu digo, pois é. Olha só a trabalheira que um catador de uma cooperativa tem que ter para ganhar R$ 2. Aí as pessoas começam a perceber o cuidado maior que elas têm que ter, porque, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que estão ouvindo a gente. Tem gente que acha que a consciência do ser humano está no cérebro físico, outros está na mente e outros no espírito, para quem acredita nisso. Eu acho que a consciência do ser humano médio está no bolso. Pegou o bolso, todo mundo entende rápido. Seja para punir, seja para premiar. Então, quando a gente leva o cara para o nosso ecoponto, pesa, adulto, ele acha que ele vai sair milionário com o saquinho de lixo dele, e ele sai com R$ 2, ele, caramba, para eu fazer R$ 20 eu vou ter que dar 10 viagens dessa. Eu digo, por isso que o catador vive na rua. Aí o cara... Entendeu? Então, é um processo de... Então, a gente faz uma costura mesmo para a pessoa ela entender todo o processo, é economicamente viável, mas nós estamos falando de volume. Então, se vocês lembram, não tem esse revezamento 4x100, que a pessoa corre 100 metros e tem que passar um para o outro bastão? Se o cara não passar o bastão de maneira correta para o cara que está na frente, o bastão cai, a equipe perde, ou então atrapalha o coleguinha que atrasa. Então, nós temos que aprender a passar o bastão redondo para o coleguinha. Então, a nossa coleta seletiva ela tem que ser muito bem feita dentro de casa.
mas só que o nosso pensamento ele é sistêmico. Então a gente pensa que quando a gente consome e descarta o lixo, isso está desassociado de um sistema. Não. Começou o processo do lixo, do resíduo sólido, começou quando você comprou. Você já entrou num sistema complexo que vai depender de estruturas que não necessariamente ainda estão bem definidas, estão claras dentro da nossa sociedade. Então, a coleta seletiva, ela é o ponto nevrálgico, não apenas da gente saber o que separar, mas fundamentalmente saber com o que nós estamos lidando, porque nós já somos os primeiros agentes públicos de saneamento e de saúde pública. O nosso lixo entope o sistema de tubulação municipal e gera doença. Isso é questão coletiva. É coletiva. Se a gente não encarar assim, a gente vai ficar falando viu, Thiago? É justamente o que a gente estava falando. Maneira, um pouquinho mais densa do que é o processo do lixo, então sempre vai ficar naquele romantismo da coleta seletiva, das cores. Não, é um processo muito mais complexo, que vocês em Marituba estão sentindo por conta do aterro sanitário Barra de Chão que está aí. Ou seja, é a ponta de um processo que começa lá atrás. É uma cadeia de culpados e de responsáveis. É o que eu sempre falo para as pessoas, Ted, que eu acho muito justo, logicamente, nós lutarmos, né, pela questão de fechar mesmo, porque já está acima do limite, né, suportável. E aí, mas só que também tem muita gente que se prende só a essa questão de protestar, e a gente não vê as pessoas trazendo soluções para minimizar todo esse impacto, né? E essa é uma das minhas preocupações sempre. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Então eu quero ver de que forma a gente pode se movimentar, né? Pode se organizar a ponto de resolver a problemática, né? Que Sim. Está aí, está mais do que incomodando, mas assim, eu acredito que a maioria dessas pessoas que eu vejo nas redes sociais reclamando do fedor do lixão, enfim, infelizmente, se você for na casa de cada uma delas, provavelmente elas não estão tomando nenhuma iniciativa para minimizar esse impacto, né? Elas estão ali cada vez mais colaborando para a gente ter uma problemática cada vez maior. E essa é a o que acontece? Fala. O que acontece, Thiago? Quando eu comecei a trabalhar com resíduos sólidos na região metropolitana, tentar entender o cenário. E eu vi que a gente estava muito dialético, entendeu? E eu digo, não, peraí, o problema ele é mais simples, é ir lá e catar. Foi o que a gente fez. Quando as pessoas perguntam assim, como vocês conseguiram, né? Como vocês conseguem, né? Como é que gira? Eu digo, olha, onde é que está o lixo? Na rua. A gente foi para a rua. Entendeu? Então, é só assim, é preciso alguém puxar? Eu acredito que sim, porque a gente está tão perdido que a gente não sabe o que fazer. Então, é que nem criança. Por não saber comunicar e como resolver o problema sozinho, eu vou chorar. Então, é um estado psicológico normal as pessoas estarem perdidas com relação ao problema do lixo. Isso é um estado natural nosso, tranquilo. Só que nós que estamos na frente, e vamos dizer assim, psicologicamente, somos o adulto num processo técnico, nós temos que mostrar o caminho pedagógico pelo qual a pessoa ela pode seguir. Então, assim, apesar de eu estar fazendo, digamos assim, essa dialética muito forte aqui agora, né, de responsabilização do indivíduo com relação ao seu consumo, ao seu lixo, mas, assim, o que é que eu quero dizer? Não é uma questão de ser a palmatória do mundo, é uma questão de
você ir lá e dar, como você está falando, porque eu estou pegando o teu gancho, né? Dar uma solução prática. Com detalhe, só vai ser possível se for em rede. E essa rede ela tem que ser multifacetada, né? As pessoas perguntam assim: a independência de vocês é só porque vocês querem ser independentes financeiramente? Eu digo não, porque a independência ela tem que dialogar com todas as camadas. Então, hoje no Instituto Alachasta eu tenho parceiros, desde os quilombolas, passando pelos movimentos LGBT, até o pessoal de centro-direita. Então, eu dialogo com todo mundo, os índios. Então, eu apoio projetos, eu incentivo projetos, eu incubo. Eu sou investidor social de vários projetos. Investidor social não quer dizer que eu ganho, eu não ganho, eu vou lá, ajudo, eu dou. E nós temos uma política interna de não fazer marketing das caridades que o Instituto faz, apenas dos negócios sociais que são feitos. Então, a gente uma política que nós pudéssemos ser transparentes, nós pudéssemos ser independentes, porque assim, eu não quero ser um braço, eu quero ser um corpo. E para ser um corpo, eu preciso dar uma solução global. Uma solução global não é uma solução mundial. Uma solução global é, eu posso estar aqui hoje conversando com o Tiago. Hoje eu passei o dia conversando com fulano de Marituba, o pessoal de um projeto aqui dos bairros de Belém. Eu estava falando com o pessoal de Igarapé-Açu hoje, que a gente tem um projeto Moeda Verde lá em Igarapé-Açu. Então, a quantidade de pessoas que eu falo diariamente de vários e vários e vários segmentos, porque é um problema humano, eu encaro como um problema humano, eu não encaro como um problema de segmento, eu encaro como um problema humano. Então, eu estou aqui para fundamentalmente transmitir uma mensagem, né? Que é uma mensagem que ela pode ser replicada por qualquer pessoa, um negócio como o nosso pode ser feito por qualquer pessoa, mas assim, precisa ter coragem, disposição, não é algo que a gente, é o nosso trabalho, nós trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com isso. Muita Não é disposição, né? o projeto social de vocês. Não é projeto, é negócio social, cara. A gente aqui bate ponto, é horário comercial, tem meta aqui. Por quê? A gente tem que ter meta para ajudar a humanidade. Não pode ser só uma declaração de boa intenção. Ah, um dia vai melhorar. Não vai. Não vai. Tem que ser hoje. O tempo urge. Não vai melhorar. Tempo urge. Não vai. Ah, nova normalidade. Não vai nova normalidade. Entendeu? Não, ficar trancado em casa não vai despertar consciência. A gente vai continuar sendo o mesmo. Verdade. Tá aí. É verdade. Relaxou o isolamento, a galera se soltou. Então, nova normalidade, novo normal, história para boi dormir. Então, se nós não tivermos negócios sociais, o Yunus ele diz, nós temos que construir ficções sociais. Nós estamos construindo ficções científicas no cinema, mas quem está construindo ficção social? Nós precisamos construir ficções sociais que se perpetuem ao longo da história da humanidade e que novas gerações vão agregando a isso e que aí a coisa ela vai ganhando consistência e corpo. A nossa rede já extrapolou a região metropolitana de Belém há muito tempo. Porque eu quero ser Graças a Deus, bonito. né? Não, sim, graças a Deus, porque eu quero ser bonito, nem bonito eu sou. Não, não é questão de ser bonito, não, pessoal. É porque a sociedade ela precisa. A sociedade ela precisa. Entendeu? Nós precisamos. Entendi. Exatamente. Nosso amigo Emerson Lopes aqui, ele diz que cada um, né, fazendo a sua parte, o meio ambiente agradece, né, a gente, na verdade, assim, é preciso, é necessário políticas públicas, né, para nos ajudar, mas Sim, também que a gente tenha cada vez mais consciência, né? Então, na verdade, é uma via de mão dupla. A gente não pode esperar apenas do poder público, mas também
a moral da história é fazer a nossa parte aqui, né? E aí eu tenho algumas embalagens aqui, Ted, que aí tu pode explicar melhor pra gente de que forma, assim, na verdade uma dúvida minha, né? O que acontece a gente precisa necessariamente ter ali olha, pessoal, no final da live vocês vão ter aí o pulo do gato, que é saber exatamente como separar o seu material aí reciclável em casa, né? E para onde a gente pode estar destinando esses materiais aqui em Marituba também, né? Mas eu te pergunto, Ted, assim, como fazer a separação, né? Aqui na minha casa, eu preciso necessariamente ter ali os coletores identificados, todos bonitinhos, ou como é que eu posso fazer de uma forma mais prática, até porque a gente precisa fazer esse conhecimento chegar nas pessoas mais simples, mais humildes possíveis, né? E para que a gente tenha aí um resultado mais satisfatório. O que é que você me diz? As pessoas, inclusive, mais simples, mais humildes, são as que pegam mais rápido a ideia da coleta seletiva domiciliar e que dão uma resposta mais imediata. Parece que a gente, quanto mais informação a gente tem, mais complicado a gente fica, né? Mas assim, Thiago, não precisa, né? Hoje, a questão dos cestos coloridos, ela está mais inserida dentro de uma questão pedagógica, entendeu? De ensinar, mais dentro da questão dinâmica. Mas no dia a dia, com o passar do tempo, se verificou que, no fundo, as pessoas acabam misturando tudo e no centro de triagem, nas cooperativas, nas associações ou nas sucatas, lá vai ter que se fazer o trabalho de triagem. Então, o que é que se diz, né? Inclusive pelo que você falou, né? Tem gente que não tem recursos para estar comprando esses recipientes que, no geral, às vezes não são tão baratos e acessíveis. O que é que a São gente baratos. indica? O que é que a gente indica? Sacola plástica de supermercado, essas coisas, tem tudo quanto para todo o seu material reciclado, dependendo do volume que você tenha, num saco só. Todo plástico, às vezes até todo metal, o pessoal às vezes coloca o vidro junto. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso aí. Até porque tem um detalhe, são as contradições entrar na questão hermenêutica da coisa, né? Porque várias cestas, aí você também tem depois várias coisas para descartar, porque essas cestas envelhecem, né? Que também são de É plástico ou de verdade. metal, e depois você vai ter que se desfazer. Não vou entrar na questão A gente hermenêutica, tem que porque pensar senão em a tudo gente vai isso, né? ficar exatamente, senão a gente vai enlouquecer. Mas assim, para simplificar, né? Se a gente não tiver escola, na universidade, passando ou numa dinâmica como o Instituto tem, com o seu processo de educação ambiental, se você não tiver numa dinâmica com eles, o que saber quem mora na região metropolitana de Belém, quais são os materiais que se reciclam na região metropolitana de Belém e separar esses materiais exclusivamente, entendeu? Salvando a questão da limpeza, tem que estar limpo, se é aquele recipiente de metal de conserva, seja ela qual for, tem que estar limpo, usando o mínimo de água possível. Se puder usar água reaproveitada da chuva. Aqui na região metropolitana a gente tem muito colaborador dos nossos negócios sociais que eles trabalham, eles guardam a água da chuva para fazer esse tipo de trabalho, né? Ah, mas Ted aqui, cara, é um balde que você deixa lá, tem que estar tapado, né, para não, com a tampa lá, para não tinha essas coisas, né, Evitar mosquito da dengue, a dengue, né? entendeu? Mas que você pode ir reaproveitando. Então, assim, tá cada vez mais simples entender como fazer coleta seletiva domiciliar. Então, Ted, e aqui na nossa região, qual é o tipo de material que a gente ainda não consegue trabalhar a reciclagem? Que a gente não consegue.
Olha, A gente ainda isopor, não isopor. isopor. Ah, tem uma cooperativa que ela coleta não sei aonde. Tem essa cooperativa. O que é que ela faz? Não sabemos. Mas isopor ele é reciclável. Mas aqui na região metropolitana ele não é reciclado. Entendeu? E quem pega esse material, nós não sabemos o que se faz. Então, eu não tenho. Para eu poder para a gente mandar para São Paulo, para fora, precisa de uma carreta de 30 toneladas. Agora, 30 toneladas de isopor não se paga, então não é Imagina, economicamente viável. As tem que embalagens acumular de muito, né? café, as embalagens metálicas, plástico e metal, de café, de leite, de achocolatado, aqueles também não são recicladas na região metropolitana de Belém. Embalagem de biscoito, de pipoca, não são reciclados em Belém, na região metropolitana de Belém. Mas Frascos isso de tudo vidro, eu posso estar destinando para os catadores? não, Ou eu. Não, né? Nem adianta. nem adianta, E o nem vidro? adianta. Vidro também não. O que é que ocorre? Tem cooperativa que elas pegam vidro, porque o pessoal ameaça. Se tu não levar o vidro, eu não te dou os outros materiais. Mas não tem reciclagem. A gente Quem está ameaça junto com uma é o rede. gerador de resíduo, né? O O gerador de cara que resíduo gera ameaça o o resíduo catador. a cooperativa, né? Se tu não levar o meu vidro, eu não te dou o outro material. Aí a cooperativa leva, o que Ainda é que tem ela essa faz? Ela situação. guarda, então fica guardado lá. Aqui no Instituto Lachasta, o que é que a gente faz com o vidro? A gente doa. A gente usa nos nossos biofertilizantes, a gente doa para nossa Reaproveitamento, rede de né? Basicamente. artesão. A gente faz a reutilização e o reaproveitamento do vidro. Agora, uma cooperativa não tem tempo para isso, entendeu? Um catador ele não tem tempo para isso. Ele vai pegar esses elementos e vai descartar no lixo comum. É isso que acontece, entendeu? A gente pega essas embalagens e a gente põe e faz mudinha nelas. Tem uma comunidade de agricultura familiar lá em Santana do... Aqui para a banda de Salinas, que eles usam essas embalagenzinhas de biscoito para fazer a coisinha das mudas, entendeu? E reaproveita durante um bom tempo até descartar finalmente. Então dá para descartar. Gente, não é que elas não são recicladas, elas são recicladas, só não se recicla aqui no estado, porque não tem um comércio, uma indústria que absorva isso. Então tem que mandar para a indústria de outros estados. E só o frete de uma carreta de 30 toneladas para São Paulo é R$ 15.000. E basicamente é São Paulo, né? Que absorve a maioria, né, dos materiais Basicamente é reciclados São Paulo. e é muito longe, né? O custo logístico é E é muito muito alto para. longe. E Porque tu aí vai a pagar gente o frete de 15 mil teria reais. que ter um Tu vai pagar espaço e a gente, ICMS. Tu vai pagar ICMS. Tu vai pagar tudo, entendeu? E às vezes, quanto além é o de ter um quilo? espaço muito grande, ali um galpão muito grande para armazenar todo esse material, né? Para valer a pena, né? O galpão até você consegue. Aqui tem muito galpão aí que você consegue na região metropolitana. Em Marituba consegue se rapidinho. A questão não é essa, a questão é mandar para fora mesmo. O custo-benefício não compensa. Então acaba que o comércio e a indústria se restringe àquilo que é tratado aqui na região metropolitana de Belém. Que na verdade pouquíssima coisa é industrializada, a maioria é comercializado mesmo, é comércio. Sim, sim, exatamente. E aí eu até estou fazendo algumas separações em casa. Acredito que mais o plástico. O plástico ele fica muito mais fácil de se trabalhar, né? A questão da. Olha, Tem alguma restrição de descartável plástico? Não. tem várias. Esses que eu já falei, embalagens de café, de biscoito, começa por eles. Descartável, a gente Que são deveria agregados parar também de usar com outro tipo de descartável. embalagem. Descartável, não é reciclado, mas é tão leve que para mandar 30 toneladas daqui não compensa.
Então, descartável não tem que ir para o lixo direto, descartáveis. Ah, mas o artesão Então, a ali solução para reaproveita. o Mas assim, é descartável tão... é não usar. É não usar. É não usar. As pessoas confundem descartável com reciclado. Às vezes vem dentro, eu digo, olha, isso daqui é descartável. Ela, pois é descartável. Eu digo, não é reciclado. Descartável é descarte mesmo. A pessoa confunde descartável com reciclável, entendeu? Para te ver como é o gatilho mental do descarte. Eu tenho que me livrar disso daqui. Aí a pessoa vê, mas tá limpinho, eu lavei. Eu digo, sim, mas é lixo. Vai pro lixo de qualquer. Vai cheiroso, mas vai pro lixo. Entendeu? Entendi. Descartável não. E papel, papelão, a gente consegue dar Vai. uma boa definição para Aí, por quê? exemplo, plástico domiciliar, os plásticos PET, todo frasco de higiene e limpeza são recicláveis, shampoo, desodorante, condicionador, aqueles plásticos todos são recicláveis, é, é, Tupperware, todos esses plásticos, né, que a gente usa como louça e tal, tudo mais essas coisas aí de casa, são recicláveis também. Balde, bacia de plástico são recicláveis. Então, do plástico que a gente tem dentro de casa, esses daí são os plásticos. Aí você tem plástico de eletroeletrônico. Agora que está se começando devagarinho a reciclar em Belém, mas ainda não são recicláveis. Mas existe coleta seletiva de eletrônicos, eletroeletrônicos. As pessoas reaproveitam peças, as pessoas vendem placa-mãe. Então isso daí dá para você descartar. O que é que eles vão fazer com plástico? Eu não sei. Na verdade, a gente sabe o que é que vai ser feito, né? Mas, assim, pelo menos vai ter um reaproveitamento. O ciclo de reaproveitamento vai ser maior. Ele não vai direto para o lixão ou para a rua. Mas hoje já tem gente que já compra esse tipo de plástico, já comercializa. Mas ainda é muito incipiente para a gente dizer entrega para fulano de tal que ele recicla. Perfeito, perfeito, Ted. Então, é basicamente toda essa situação, né? Então, a gente pode estar destinando aí para as nossas Você associações e falou papel, cooperativas. né? Isso, papel. Então, hoje a Esse gente que tem o você papel, mostrou, esse é papelão, caderno, revista, essas jornal, embalagens também. essas embalagens, tudo isso daí é reciclado. Papel, ele é reciclado, né? Perfeito, É perfeito. só quando o papel é papel tipo laminado, é papel misturado com Aqui, alumínio. Aí aqui eles no já Pará, a complicam. gente tem indústria. Aqui no Pará, a gente tem indústria que trabalha com reciclagem de papel. Tem. Não, olha, lá, tem o pessoal que faz papel higiênico, né? A maioria do papel higiênico que é feito aqui na Sacramento, no bairro da Sacramento, aqui em Belém, ele é oriundo da reciclagem, que é do papel branco. O papel branco é que faz o papel higiênico e esses lenços de papel aí, desses rolos grandes que a gente compra. Os que são produzidos aqui Mas em Belém do Pará. Mas no Brasil inteiro é assim. Mas o papel branco que não foi sujo, né? Assim, o papel branco que Ah, você diz. sim, né? Não, com certeza absoluta. O papel utilizado pelo ser humano, seja limpando qualquer parte do corpo, o olho, a boca, o nariz, a orelha, ele tem que ir para incineração. Perfeito. No nosso caso, Você nós não diz temos papel aqui é branco, desperdício. livros, né? Revistas, enfim, né? Esse tipo de papel, assim, né? Esse tipo de Mas papel papel assim. higiênico, não. Papel higiênico vai para Não, incineração. exatamente. Ótimo. E aí, algumas iniciativas eu até vi, né? Uma outra entrevista sua, né? Que foi até com a Larissa Noguchi. E aí ela falando que tem a experiência, né, na casa dela, e assim como aqui em casa e muitas outras, das pessoas já estarem evitando o uso do papel higiênico, né, lavando as partes íntimas aí para estar reduzindo esse consumo e esse descarte aí para os nossos lixões também, né? Então é uma Eu acho alternativa que é o que também. a gente estava falando, né, Thiago? Que
a gente vai aprofundando a questão da cultura, né? E vai questionando comportamentos, porque assim, é como está lá no mito da caverna de Platão. A gente nasce dentro da caverna, nas penumbras, e desde pequenininho alguém disse, essa é a verdade. Então, muito do nosso comportamento, de como nós nos deslocamos na sociedade, a gente simplesmente assimilou. Alguém deu o meu nome é Ted Williams. Meu pai me deu esse nome bêbado. Ele foi bêbado para o cartório e me deu esse nome. Eu não tenho culpa disso, eu sou uma vítima. Sério mesmo? Entendeu? Sério, então eu não posso nem me identificar com isso. Não foi uma escolha minha. Muita gente escolheu para mim até as minhas crenças. Se eu vou abraçá-las na fase adulta, é outra questão, mas alguém escolheu isso para mim. Então, muitas das nossas coisas nós aprendemos, ou seja, nós podemos desaprender e aprender coisas novas, mais sustentáveis, mais ecoeficientes, que é o tema do que a gente está tratando aqui. Porque coleta seletiva, você falou da questão do banho, né? Depois das necessidades, ao invés de estar usando papel higiênico. Isso é ser coeficiente, isso é coleta seletiva. Então, nós estamos falando de impacto. Desculpa o termo, mas para muitas pessoas, isso é frescura. Tem gente que me diz assim, eu não acredito que esse plásticozinho do supermercado está afetando o planeta. Então, cara, eu não luto contra isso. Eu não luto contra isso. Eu não luto contra isso. Mas Eu Ted, vou atrás dos isso, 5% que isso a estão gente. dispersos, entendeu? E da galerinha que quer uma nova consciência e paulatinamente despertando. Quem acha que o plástico. Cara, o que é que o plástico. O que é que a gente tem que trabalhar, Thiago, aí? Você, que é o homem aí forte da nossa política em Marituba. Cara, o Oh, que na Deus te prática o ouça. lixo o que na prática o lixo impacta no meu dia a dia? Entope bueiro, enfeia as ruas e gera doença. Ponto final. Se está aquecendo ou esfriando o planeta, cara, isso é uma discussão sem fim, não vai resolver a vida de ninguém. É como diria o Raul Seixas, a gente sabe como a luz acende, como o avião pode voar. Mas no final das contas, a verdade universal é a prestação que vai vencer. Então, o que o lixo na rua impacta a minha vida diretamente? Vai lá e recolhe. E ajuda as cooperativas e os catadores a recolher. Ensina, entendeu? Dá o peixe para quem precisa do peixe e dá o negócio lá para quem precisa da vara e ensina a pescar, entendeu? Então tem gente que precisa do peixe e tem gente que precisa do conhecimento. Então, qual estratégia a gente vai usar? Depende da estratégia que a gente vai usar. Então, isso que tu está falando é comportamental. E só 5%, 5% da humanidade, estatisticamente, porque isso é uma inovação social, estão preparadas para mudar o seu comportamento, querem mudar o seu comportamento. Entendeu? Se o plástico está afogando as tartaruguinhas ou não, eu particularmente sei que sim. Eu sei que sim. Mas no dia a dia eu não estou com as tartaruguinhas, eu estou com os seres humanos. Entendeu? Que Verdade. vão jogar o plásticozinho que vai chegar lá. Agora eu não vou explicar para o cara fluxo das águas. Tu tá entendendo? Agora o que Vamos, acontece, vamos o que pensar o acontece comportamento muito, no dia a dia. o que acontece muito e que é muito fácil da gente observar nas nossas cidades, e aqui Marituba não é diferente. Eu ando pelas ruas e nós aqui a gente ainda tem um sistema de valas abertas, né? E nas valas a gente vê muito, muito, muito lixo, muito, muito plástico, na verdade, né? E a gente sabe que isso tudo vai para algum lugar, vai entupir, né? E a gente teve aí algumas situações até mesmo na própria BR-316, na rodovia, de encher, né? A gente sabe que é toda uma questão não só, logicamente, do próprio lixo, como tem também outras questões relacionadas, né, a ocupações desordenadas de determinadas áreas, aí que provocam também isso. Mas a gente vê, né, no dia a dia, nas nossas ruas, as ruas sujas, né, e nós somos os responsáveis por isso, né? Mas enfim, é difícil, é uma questão cultural. Para muita gente isso é frescura, né? A gente olha as pessoas jogando
lixo assim, não digo lixo, porque é um material reciclável, né? Jogando resíduo à torta direito pela janela dos carros, enfim, ou quando está caminhando. Mas é aquilo que você falou, é realmente uma questão cultural que a gente tem que trabalhar e é por isso que a gente está aqui tratando desse assunto, né, para mais pessoas poderem observar a discussão, compartilhar com os amigos, e aí eu já convido você que está nos assistindo a compartilhar essa live com outros amigos que precisam também dessa informação, precisam dessa reflexão, para a gente começar a trabalhar essa educação ambiental de fato aqui em Marituba, que a gente já tem algumas iniciativas do poder público, mas nós sabemos que, enquanto cidadão, enquanto sociedade civil organizada, a gente pode também muito mais, não só esperar pela questão da gestão pública em si, né? Então, Sim, assim, eu vejo muito essa questão e a pandemia, algo relacionado à pandemia também, a gente observa muito isso, a descrença das pessoas, aquela cultura de minimizar uma situação como essa, né? E é a mesma relação, né? Então a pandemia, eu acredito que ela veio para mostrar também muita coisa nesse sentido, né? De que a gente precisa se atentar para as pequenas atitudes. Hoje em dia, a gente já, com toda essa questão da pandemia, tudo que chega nas nossas casas de embalagem, produtos embalados, a gente higieniza, né? Dá o jeito de higienizar para evitar ao máximo, para prevenir essa contaminação, essa infecção dentro dos nossos lares. E isso é algo que a gente já vem falando há muito tempo. Eu que já trabalho há muito tempo, há mais de 10 anos com manipuladores de alimentos, eu já venho explicando para eles as boas práticas que previne todas essas questões relacionadas à contaminação de alimentos por micro-organismos, né, micróbios e vírus também. Então, eu até falo, até hoje eu falo para eles, eu digo, olha, tá vendo só o quanto que é importante tudo isso que eu falo para vocês há muito tempo, não é que se a gente realmente praticasse tudo isso, a gente tiraria de letra um momento como esse, né, dessa questão do coronavírus, sim. a gente tiraria de letra porque nós já teríamos aí hábitos higiênicos muito melhores e ia ser tranquilo, né? Que a gente vê que basicamente a questão do coronavírus ela se trata de hábitos higiênicos, né? Uma coisa, E a mesma coisa é relacionada ao que a gente está tratando aqui, que é a separação dos nossos materiais recicláveis, né? Isso é tudo uma questão que a gente aprende lá no é, maternal, lá no ensino fundamental, né? Enfim, mas que a gente só começa, principalmente o adulto, né? Ele só começa a praticar a partir do momento que ele vê a necessidade, né? Que é preciso fazer aquilo ou ele vai ter aí problemas muito maiores, né? Então eu ô acredito que a gente Tiago, não precisa chegar nesse ponto com a questão do resíduo também, né? Dá para a gente já começar a trabalhar aí para evitar o Tiago, máximo. sabe que acontece? Assim, me permite tergiversar filosoficamente. Mas assim, cara, a gente, eu acho que a pior coisa que a gente pode em qualquer processo pedagógico é encher o saco dos outros. Essa é a pior É, coisa. A melhor pedagogia é a pedagogia com paciência e amor. Os verdadeiros aprendizados e mais profundos, eles levam tempo. Entendeu? Então, o que é que acontece com relação a tudo, a pandemia, a lixo, a tudo? As pessoas, todos estamos à deriva. Todo mundo está à deriva, cada um se salvando numa tábua de salvação própria. Basicamente, o esquema é sobrevivência, né? E aí, por isso que a nossa relação com a vida, com o lixo, com tudo, com higiene é assim, porque nós, basicamente, a gente foi jogado no mundo e não nos entregaram um manual de sobrevivência. Não é fácil viver, né? Uma amiga bem minha estava complicado. dizendo que uma amiga minha estava dizendo que a filha dela estava chorando horrores semana passada que não quer virar adulto, que está vendo que é dose ser adulto. É bacana ser criança que tu não é responsável por nada. Cara, essa menina é uma filósofa. Essa menina já sacou.
Ela já sacou, Já, cara. Porque o que ela tá já vendo? Ela sim. tá vendo os adultos perdidos, entendeu? Então, não é por maldade, aquela maldade intencional. É porque o que as pessoas têm onde se agarrar. Foram o que elas aprenderam. E a gente está num país e num estado que as pessoas precisam sobreviver mesmo. É um dia a dia muito complicado, né? Então a gente entra em temas filosóficos muito, muito arraigados. O que é que a gente entende dentro do instituto? Cara, é trabalhar em rede, sem ranço e sem, né? E assim, sem essa chatice. Ah, você joga seu lixo na rua, não acredito. Ah! Não, cara, tá todo mundo perdido, entendeu? E a gente vem de uma tradição, viu, Tiago? Uma tradição Sim. ribeirinha, de interior, que as pessoas queimavam seu lixo no quintal. E antigamente, 10, 20, 30, 50 anos atrás, Aqui não em tinha Marituba lixo ainda existe plástico. isso. É, Perto da minha casa mas ainda isso é se queima lixo no cultural. quintal. Mas isso é cultural. Porque o avô, o bisavô queimava, mas não tinha plástico, como tem hoje. O cara ia lá, pegava da árvore, pegava o animal, era tudo biodegradável. Ele queimava, estava bom. De coisa e a cultura ela continua. Aí, como disse o Peter Drucker uma vez, a cultura janta, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então a cultura ela sempre vai ser mais forte durante um ciclo muito longo do que qualquer inovação. Então a gente tem que entender isso para ir Paula, porque se você já trata a pessoa que ela está fazendo porque ela quer, ela ignora que aquilo vai matar a tartaruguinha, qual é o problema dela ignorar? Ninguém é obrigado, entendeu? Então a gente tem que entender para criar mecanismos de comunicação eficaz, comunicação sustentável. A nossa comunicação ela já tem que ser sustentável, entendeu? Ela já tem que passar a mensagem imediatamente. E assim, que Perfeito. culpa a gente tem como indivíduo da vala ser aberta? A gente paga imposto para isso, né? Com certeza. Com certeza. E aí eu deixo esse momento, né, o espaço ele já está aberto aqui há um bom tempo para os nossos espectadores aí, nossos amigos tirarem as dúvidas, aproveitar esse momento aqui com o nosso nobre parceiro Ted Vale aqui do Instituto Alachaster, né? E a gente já também aproveita esse momento para convidar todos vocês para acessarem as redes sociais do Instituto Alachaster, seja no Facebook, seja no Instagram. Tem muita coisa boa lá. Existem projetos atrelados, né, como Aldeia Verde, Muito. como Clube Conexões e agora toda a questão do e-dinheiro, né? E assim, Isso. já eu quero te agradecer, Ted, por esse momento aí de compartilhar com a gente todo esse conhecimento. É o primeiro momento de muitos, se Deus quiser, a gente tem muita coisa boa para conversar. E nós já conversamos há muito tempo atrás, mas que a gente precisa aqui compartilhar com os nossos amigos e eu Sim, falo coisas que a gente particular. precisa executar em Marituba, né? Que infelizmente, quando a gente ia, nosso primeiro projeto executar aí começou a pandemia, né? A quarentena. Mas É faz parte. verdade. Como diria o filósofo Bambam, faz parte. É verdade. Um sonho é um sonho mas esse sonho vai se realizar porque quando mais pessoas estão ali juntas, né, é muito mais fácil de se realizar um Sim, sonho. Eu acredito que a gente vai trazer muitas iniciativas por meio do Instituto Alachaste para cá para Marituba, ajudar aqui a fomentar a nossa economia, mais ainda a nossa economia local, que é algo que é tão importante, né? Quando a gente fala, a gente está falando de resíduo, a gente está falando de questões relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente, mas está tudo muito atrelado à economia, né? Tudo está atrelado à economia. Então, e isso. assim, existem diversas iniciativas do Instituto Alachaste que valoriza isso, né? Que fomenta mais ainda a economia local. E a gente vai estar
conversando isso nos próximos episódios aqui, falando sobre dinheiro, falando sobre. E ainda temos o tema da compostagem, que é bem interessante, Exatamente. né? A gente vai falar aqui, né, de forma bem teórica, mas também mostrar na prática e futuramente, se Deus quiser, passando todo esse período aí de proibições, de aglomerações, nós vamos aí poder nos reunir para fazer também todas as ações, promover as ações, oficinas, coisas mais práticas aqui dentro do município de Marituba. E eu E agradeço mais uma vez ao TED Vale, Instituto Alachaste, a nossa amiga Soraya que deve estar assistindo também. Agradecer muito aqui os nossos espectadores, né, que vocês possam disseminar mais ainda essas informações aqui. Qualquer dúvida, aqui o nosso amigo a Celice, minha esposa, mandando nota 10 aqui pra gente. Suspeita, né? é, Agradecendo aqui o obrigado. Manuel Pereira, o Emerson Lopes, gostei muito do trabalho que o TED realiza, não é fácil, realmente. Eu já acompanhei Não, de perto, é um trabalho árduo, mas que é gratificante porque ele ama isso que ele faz, sim, né? Isso que é bacana. De tudo que a gente faz, é isso que a gente leva, né? E gostar realmente. Então, o Manuel Pereira aqui vale também para nós no interior, né, pois lá também necessita de coleta seletiva. Logicamente, o Manuel está, e com certeza é de outro interior. E assim, é uma máxima, né, Ted? No Brasil, infelizmente, a maioria dos municípios não dispõe de coleta seletiva. Né? Eu acredito que o que 17% da população brasileira dispõe de uma coleta seletiva, né? Por conta da... Tiago, Pode não, falar? pode encerrar, não sei que horas. Mas Ah, assim, pode encerrar. e aí essa questão, né? Então, agradeço muito a cada um de vocês que participou dessa live. E assim, propaguem, né? Vamos discutir. A discussão ela não para por aqui. Eu estou vindo aí, eu sou pré-candidato, para quem não sabe ainda, né? Sou pré-candidato a vereador em Marituba. E assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde pública, com a responsabilidade social como um todo. E essas questões, essas causas relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, relacionadas ao empreendedorismo, relacionadas à saúde pública, e a gente tem a educação como base de tudo isso, eu sou totalmente de apoio, né? Eu apoio todas essas causas e assim a gente vai trabalhar, sim, projetos de lei para estar melhorando cada vez mais, né? E ajudando aí nosso próximo gestor trabalhando Uma uma coisa assim, colaboração bem efetiva para trazer soluções de fato e não ficar nesse nhenhenhê, nesse mimimi que não exatamente. resolve nada, né? Infelizmente a gente está vendo no Brasil agora que o Brasil está penando, nós aqui no Brasil estamos penando por conta mais de brigas políticas, né? Do que por qualquer outra coisa, e é isso que a gente tem que começar a reduzir, a minimizar essas questões e valorizar mais as práticas, valorizar mais as soluções. Eu acredito que seja mais nesse sentido que a gente vai poder desenvolver melhores políticas públicas para toda a população. Né, Ted? Então, muito obrigado. Pode fazer suas considerações Obrigado. finais. E assim, eu É quero assim, convidar também todos para curtirem lá a minha rede social, né? A minha página do Facebook, do Instagram, Thiago Santana, né? Seja Thiago Santana. E aí vocês também podem estar colocando sugestões aí de outros temas para a gente estar trabalhando em outras lives. O que é importante para mim é esse diálogo permanente com cada um de vocês. Então, isso é importante. Acredito que a gente vai conseguir construir, fazer uma nova política, um novo modelo de política em Marituba e para o Brasil dessa forma, com diálogo permanente, constante, semanal. Então, assim, a solução ela vem da gente. E nós temos força para isso, né? Então, eu quero estar com vocês nessa luta por uma Marituba, por um Brasil muito melhor. Diga lá, show de Ted. bola. Assim, para fechar, né, contar um pouco rapidamente aqui,
a história, desculpem, perdão, de sucesso do movimento Moeda Verde em Igarapé-Açu, projeto que hoje nós somos parceiros, né? É um projeto que está abrigado também pelo Instituto Alachasta, incubado, está se desenvolvendo muito. E é uma história que ela se deu entre a comunidade, o povo do município abraçou a coleta seletiva, abraçou a questão da moeda verde e o poder público chegou junto, apoiando. Então hoje é uma coisa do município, é o poder da união. Ah, lá todo mundo pensa igual. Não pensa igual, cara. Não pensa igual. Entendeu? Não pensa igual. A gente não pode ser menino, nem menina. Não pensa igual. Mas é um problema comum que impacta a vida de todos. A gente tem que ter um ponto de paz na sociedade em que aquele ponto seja um ponto comum. Então, o que o Tiago está chamando a gente é para nós nos unirmos em torno de um problema que é comum a todos, né? Que dói para todos. E que se a população se juntar, e é possível, outros municípios estão mostrando que é possível, o que é que vai acontecer é uma melhoria da qualidade de vida. Porque a união arrasta, o exemplo arrasta, aí as coisas elas começam a acontecer. Então, os resíduos sólidos dentro dos municípios tem que ser o nosso ponto de paz coletiva. Então, nós temos que estar unidos em torno disso, fazendo com que a coisa dê certo. É só assim. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje o movimento Moeda Verde não é de um grupo, é da população. Eu sou Moeda Verde. E se o movimento parar, vai voltar os lixos para os igarapés. Os igarapés dos municípios estão morrendo. Quando eu era criança, eu tomava banho, lavava roupa aí. Agora é um fedor de doer. Não quero isso mais. Meus filhos, meu neto não vão saber o que é isso. Não vão poder brincar. Eu quero que eles brinquem. Então a pessoa já começa a incorporar. Entendeu? Independentemente de informação, de formação intelectual, a série que o cara fez. Não. Basicamente a pessoa ela entende. Opa, porque na minha época o igarapé água era transparente, agora não é mais. Aí o cara chega assim, cutuca e diz: Olha, filho, é lixo. E ele, pô, esse negócio é sério, né? Então isso deve ser um ponto de paz. Socialmente nós precisamos nos unir em torno de algo que tem que ser algo comum. Que não, aqui é a comunidade agindo. Aqui somos nós, né? Então, seja quem for, né? Sejamos É todos. isso que E dá também força, né? sejamos É Thiago isso que tem Santana força. aí, né? É isso. Então, eu estou vendo um amigo aqui, ele falou, o Emerson Lopes, né? Tiago, seria bacana conversa e trocar ideias. É justamente isso, né? A gente já está aproveitando esse momento para fazer uma roda de conversa. Fiquem à vontade. Qualquer o que for pertinente para a gente estar respondendo, tanto eu como o Ted também vai estar atento aí, acredito, né? É só marcar Ted, olha, aí quer Sim. saber alguma coisa, que aí o Ted responde para a gente também, mesmo depois que a live terminar. Né? Mas o objetivo é esse, né? Aqui em Marituba também a gente tem aí não só a questão do lixão, mas muitos outros problemas. Eu não digo problemas, não gosto de falar problemas, eu gosto de falar oportunidades de melhoria. Né? Nós temos muitas oportunidades de melhoria em Marituba. Marituba sempre foi uma terra muito bonita. Né? Eu cresci, eu nasci e cresci em Marituba, minha família também. Então, assim, eu cheguei a tomar banho nos igarapés aqui de Marituba. Tem uma diversidade muito grande de igarapés, florestas, enfim. E hoje a gente tem algumas coisas, mas muito poucas. E a gente precisa resgatar tudo isso.
Eu sei que o poder público está fazendo parte, está tomando parte das soluções, mas assim, o que eu quero reforçar aqui é o apelo para a população, para o cidadão como um todo, né, para todos os cidadãos, para a gente ajudar, de fato, né, porque o que a gente vê é só o executivo tentando fazer algo também e o resto não está ali fiscalizando, não está contribuindo de certa forma, né? Então a gente tem que começar a trabalhar mais ativamente e apoiar mais as boas iniciativas, né? Eu tenho andado em muitos lugares, já visitei algumas vezes a nossa Secretaria de Meio Ambiente aqui. Eles têm vários projetos lá interessantíssimos, né? Mas eu ainda não consegui enxergar em toda a Marituba porque a equipe ainda é muito pequena, né, para todo o município, mas acredito que a gente pode expandir muito, né, esses projetos, assim como também a educação ambiental nas escolas. Eu tenho vários amigos aí que trabalham nas escolas públicas aqui, trabalhando essa questão ambiental. Bem próximo aqui de casa existe uma escola chamada Maria de Fátima, que fica ali na mata, e eles fazem um trabalho muito bonito lá. Eles têm uma horta, eles estão trabalhando a compostagem, fazem um trabalho ali com os pneus e reaproveitamento de muitos materiais. E assim, a gente vê que existem iniciativas por parte da gestão, por parte das escolas, enfim, mas a gente precisa apoiar muito mais e é possível, né? E aí, é para isso que a gente está vindo também com todo esse apelo, com toda essa força, para que a gente realmente consiga trabalhar isso de uma forma mais efetiva e, se Deus quiser, também com a parceria aí do Instituto Alachaste, do nosso amigo Sim, com Ted, da Soraya certeza. companhia. Mas desde já, meu amigo, muito obrigado por essa Obrigado. participação na nossa live nessa noite. Convido a cada um de vocês a curtirem o Movimento Maris também, né, é um projeto que eu idealizei, que a gente trabalha todas essas boas práticas aí. Convido vocês para acessarem nossas redes sociais, Thiago Santana, curtir, certo? E compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem e para a gente sempre fomentar essa cultura do diálogo permanente, para a gente manter aí essa conexão e conseguir resolver e melhorar muita coisa aqui em Marituba. A gente precisa se politizar cada vez mais, né? Então acredito que parte muito desse princípio e muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito Boa obrigado, noite, meu Ted, amigo. e até Boa a noite, até a próxima. próxima. Se Deus quiser, semana que vem, aí já estou preparando uma live para a semana que vem. Geralmente a gente pode pensar também em discutir a questão da compostagem doméstica, Sim, né, que é totalmente possível de ser feita e gera aí ótimos frutos, né, para quem faz e para a sim. natureza como um todo, né, para a nossa sociedade e a gente amenizar essa questão toda aí da nossa oportunidade de melhoria do lixão. Boa noite, Ted. Beijo do gordo. Uou, boa noite. Oh,